Bem, meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 34. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Nós vamos refletir hoje nesse salmo sobre o tema Vencendo a Aflição. Salmo 34. Será projetado para os irmãos, mas eu vou ler na Bíblia Genebra, a tradução mais próxima do que nós falamos hoje em dia. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriciar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todo a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e os livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vencendo a aflição, que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações. Amém? Quando pensamos em aflição, irmãos, pensamos em angústia, sofrimento, tribulação, uma situação extrema, uma situação de agonia, um sentimento triste que toma conta de nós, e a angústia é assim. Quando estamos aflitos, nos sentimos atribulados, pressionados, há uma aflição que muitas vezes sentimos falta de ar e o coração parece que vai saltar da boca. E nós, como cristãos, precisamos assumir de uma vez por todas, essa é uma tecla que eu sempre bato, que nós também enfrentaremos aflições. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus enfrentou a aflição. No Getsêmani ele declara, a minha alma está angustiada até a morte. E a sua agonia, a sua aflição foi tão intensa que ele transpirou sangue. Jesus nunca disse, pare de sofrer. Jesus nunca disse que a caminhada com ele seria um mar de rosas. E é isso que muitas vezes gera frustração no coração de muita gente. Se eu sou cristão, por que estas coisas acontecem comigo? Por que eu estou sofrendo essa circunstância? É alguma maldição hereditária? É algum encosto sobre minha vida? Eu preciso fazer algum tipo de corrente para romper com isso? Não. À luz da Bíblia, enfrentaremos dias difíceis, dias maus, dias de sofrimento e de angústia, mas não enfrentaremos sozinhos. A aflição acontece, não podemos fugir. Há dias de angústias e dias difíceis. E meus irmãos, que dias nós temos vivido. Esse ano eu enfrentei 2 dias tenebrosos, me permita compartilhar com os irmãos. No dia 25, minha tia faleceu.
um AVC isquêmico, aos 38 anos de idade, deixando uma criança de 1 ano. Menos de 2 meses depois, eu tive uma prima que também, num acidente, perdeu a sua vida, salvo engano, aos 32 anos de idade. Menos de 2 meses do sepultamento de uma, outra pancada na família. E nós ficamos grogue com isso, porque foi muito difícil, irmãos. O dia de aflição é complicado. É complicado porque eu tive que dar notícia para minha avó e tive que dar notícia para minha mãe. Coisa terrível você ser portador de uma notícia dessa. Porque o dia mau acontece, nós não temos como fugir. Mas o aflito, o angustiado não está sozinho, e este salmo nos mostra isso. Não podemos viver aflitos, nem viver constantemente em angústia, porque isso é mal, e isso vai te matar. Provérbios 15, versículo 15 diz: todos os dias do aflito são maus, porque aquele que está aflito está em sofrimento, irmãos, está em angústia, está enfrentando a circunstância que muitas vezes ele não dará conta sozinho. É por isso que a palavra de Deus nos exorta e nos dá a saída para enfrentarmos a aflição e vencermos. No capítulo 5 de Tiago, versículo 13, está alguém entre vós aflito? Ore. Essa é a primeira lição para vencer a aflição. Está alguém entre vós aflito? Ore. Porque somente por meio da oração conseguimos, irmãos, ter a calmaria de Deus acalmando o nosso coração. E muitas vezes na oração nós falaremos isso, como aquela canção de Anderson Freire: acalma o meu coração, Senhor. Acalma, porque eu estou angustiado, estou aflito, estou sem conseguir dormir. Eu estou ansioso, está me tirando, me roubando a paz. Acalma o meu coração. Porque em algumas circunstâncias, somente Deus para trazer refrigério, alívio ao coração aflito. Se você não sabe o que é aflição, você nunca teve alguém na CTI, sem um bom diagnóstico médico, e você vai, conversa com o médico, sai mais triste, volta no outro dia, e a sala de espera da CTI é angústia e aflição. Se você não sabe o que é aflição, você não sabe o que é ter alguém passando por um procedimento cirúrgico sensível, delicado, e você do lado de fora, angustiado, não pode fazer nada, somente orar. No dia que minha filha nasceu, 12 de junho de 2013, no dia dos namorados, minha esposa foi internada às 10 horas da manhã, 10 e pouca. Nossa filha nasceu depois das 11 da noite. De 10 da manhã, irmãos, até 11 da noite. Ela sofrendo com dores. Hoje eu sei que isso é normal. O primeiro filho pode demorar muito a nascer, mais de 24 horas. Mas na época eu nem imaginava. Mas pense num dia que eu sofri. Porque determinada hora, lá pelas 7, 8 da noite, eu pensava: pronto, vou voltar para casa assim às 2. E este sentimento me angustiava o coração. Porque entrava, saía, eu via outras mulheres tendo seu filho e nada dela. E aquilo produzia no meu coração o quê? A aflição, a angústia. Porque a vida, irmãos, é assim. E nós precisamos assumir de uma vez por todas que teremos dias de aflição. E por que assumir é importante? Porque quando esse dia chegar, você não terá sua fé abalada. Segundo, você precisa aprender a lidar com essa circunstância difícil. E um desses passos, Tiago diz que é orar. Mas Deus, irmãos, que é misericordioso, Ele não nos abandona na aflição. E essa é a segunda grande lição que aprendemos nesse salmo. O versículo 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus não impede que nós enfrentemos tribulações, aflições, mas é Ele que nos livra. Ele não impediu Daniel de entrar na cova dos leões, mas fechou a boca dos leões e nenhum tocou em Daniel. Ele não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidnego fossem lançados na fornalha,
mas Deus foi com eles lá, livrou a todos do mal. Deus não nos impedirá de atravessar o vale da sombra da morte, mas promete estar conosco, ainda que andemos por esse vale. É essa a diferença de atitude. De todas o Senhor me livrou, de todas as minhas tribulações. Engraçada essa palavra tribulação, porque no latim essa palavra tribulação tem origem no instrumento de tortura. Esse instrumento de tortura apertava a pessoa até a morte. Dessa palavra tripalium vem também a nossa palavra trabalho. Você vê que a ideia de trabalho é a ideia de sofrimento, não é? Então apertava, e isso é ser atribulado, é sentir aperto de todos os lados, é você não ter saída, é você sentir uma angústia intensa que muitas vezes o sono some. Você não para quieto, caminha de um lado para o outro, porque você está angustiado, aflito, preocupado, não consegue fazer nada direito, porque a aflição vai roubar sua concentração, sua mente fica perturbada, esquece onde estão as coisas, porque você está angustiado e aflito. Mas Deus, irmãos, é o Deus que nos livra da angústia, nos livra do sofrimento. Ele está conosco para nos sustentar. No verso 17, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Todas, irmãos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é a promessa de Deus. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmãos. Nós podemos ter dois tipos de atitude diante da aflição: murmurar, praguejar, reclamar, ou adorar, suportar, sustentado por Deus, continuar crendo que Deus continua nos céus, soberano e comandando a nossa história. Não foi assim que Paulo e Silas enfrentaram a prisão? Os dois estavam aprisionados, postos a ferro. Se os irmãos não sabem o que é isso, é amarrado pelos pés e pelas mãos, em uma posição que provocava grandes dores nos prisioneiros, porque eles estavam praticamente o tempo todo agachados, amarrados em correntes. Mas Paulo e Silas clamavam, louvavam e adoravam a Deus. E por volta da meia-noite houve um terremoto, e a prisão se fendeu, e as cadeias quebraram, e os dois foram livres. Por Deus, eu não tenho dúvida disso. Deus estava com ele no sofrimento, na aflição, irmãos. Essa é a certeza que consola o nosso coração. A diferença do crente para o ímpio é que o ímpio tem sempre a sensação de solidão, e o crente tem a convicção de que Deus está com ele, e isso basta, irmãos. Isso é suficiente, porque Deus vai ser o seu sustento, Deus vai cuidar de você. Se você está ansioso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha que beleza esse salmo nos ensina. Versículo 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Os filhotes dos leões passam fome, mas aqueles que buscam a Deus, bem nenhum lhe faltará, porque o Senhor é o meu auxílio, Ele é o meu socorro bem presente na tribulação. Você tem essa convicção? Socorro bem presente na tribulação. No dia da angústia, clamei ao Senhor e Ele me livrou. A primeira sensação nossa é sempre o contrário, de murmuração. Por que está acontecendo comigo? Não, eu não mereço isso não, Senhor. Eu faço tanta coisa para o Senhor. Como se nós, ao entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo, fôssemos blindados de todas as adversidades deste mundo. Queridos, só na glória com Jesus. Lá não haverá dor, tristeza, fome, nada disso. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, é verdade, mas não é neste mundo não.
Neste mundo enfrentaremos muitas vezes circunstâncias difíceis, adversas, porque Jesus passou, porque Paulo passou, porque Pedro passou. E por que eu e você achamos que vamos passar a vida em brancas nuvens? Não se iluda com isso. Pelo contrário, creia, em meio às circunstâncias, às adversidades, que Deus está com você. E isso é fundamental. No versículo 19, muitas são as aflições do justo. O justo tem aflição nesse mundo, irmãos. O justo sofre muitas vezes por ser justo, por não nadar a favor da maré, a favor da corrente, por não seguir o padrão do mundo. Ele vai sofrer por isso, vai ser hostilizado, vai ser perseguido, vai ser vítima de inveja. O justo muitas vezes vai sofrer por ser justo, por ser honesto. É uma inversão de valores? É, mas vai sofrer. Vai sofrer justamente pela sua retidão, pelo seu compromisso com os valores de Jesus. E a igreja de nossos dias precisa entender que quando ela sofre por estar fiel a Deus, Deus será com ela, sustentará, livrará ela, protegerá e guiará essa igreja em triunfo. Quando a igreja sofre por estar permanecendo fiel a Deus e ao seu reino. Essa é a diferença. Muitas são as aflições do justo. Em João 15, 20, Jesus diz aos seus discípulos: vocês não se escandalizem, se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. E ele inicia dizendo: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O problema é que muitas vezes nós achamos que este mundo irá nos amar, quando este mundo odiou e crucificou o nosso Senhor. Se fizeram com Jesus o que fizeram, Jesus sendo perfeito, imagine comigo e com você. Muitas são as aflições do justo, mas o texto não para aí. Mas o Senhor de todas o livra. As aflições são muitas, mas Deus, irmãos, é quem nos sustenta. É Ele o nosso alívio, é Ele a nossa força, é Ele que nos tem guiado, que nos tem protegido. Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As aflições deste tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós enfrentaremos aflições, mas há algo muito mais precioso, há algo muito mais relevante que este mundo, que é esta vida, que é a vida em Cristo Jesus. Ele nos guiará, Ele nos sustentará, Ele nos conduzirá em triunfo, como tem conduzido a sua igreja ao longo da história. Ele cuidará de nós, irmãos, em todos os aspectos, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Deus continuará cuidando de nós, porque nós temos um tesouro junto a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 7. Para cada adversidade nossa, Deus tem um alívio, Deus tem um socorro. Diz assim o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Tesouro que nós temos em vaso de barro. Se somos atribulados, irmãos, não angustiados. Se somos perplexos muitas vezes, não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Porque em tudo o poder de Deus nos sustenta. E para cada adversidade nossa, Deus tem um alívio, Deus tem um socorro, Deus tem o seu cuidado para conosco. Portanto, não se deixe abater pela aflição. Alguns dias serão difíceis. A Bíblia chama de dias maus. E nós precisamos entender que faz parte da nossa existência.
Alguns dias serão muito complicados. Alguns períodos em nossa vida serão difíceis também. Não só dias, às vezes meses, semanas, meses. Você enfrentará também alguns períodos difíceis na sua vida. Seja por uma doença de um ente querido ou mesmo em você, isso vai abalar todo mundo, inclusive a você. Seja por pecado dos outros, isso também pode te afetar. Você pode enfrentar problemas emocionais como qualquer pessoa, e aqui me permita fazer um recorte. Nós, como igreja, ainda precisamos superar uma grande barreira, que não é só da igreja, é da nossa sociedade. Nós temos uma intolerância muito grande para com aqueles que estão enfrentando dificuldade em sua saúde emocional. Nós somos intolerantes para alguém que tenha crise de ansiedade, para alguém que esteja sofrendo de síndrome do pânico, para alguém que esteja enfrentando a depressão. Nós muitas vezes estamos como amigos de Jó, acrescentando dor a estas pessoas, dizendo que estas pessoas não oram, precisam orar mais, precisam buscar mais a Deus, é frescura, é fraqueza, é falta de Deus, é falta de fé. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook que eu achei interessante, né? Na nossa mente, depressão só é doença quando mata, né? Antes disso é frescura. Fulano se matou, estava com depressão, estava doente. Mas estava antes, e antes não houve ombro amigo, não houve compreensão. E nós muitas vezes estamos como amigos de Jó. Ao invés de ajudar, estamos acrescentando mais dor e mais peso sobre estas pessoas. Nós podemos enfrentar. Às vezes no seio da nossa família, alguém é acometido de uma doença dessa e você não sabe como lidar. Você vê essa pessoa tendo atitudes que nunca tomou. Isso vai trazer angústia para o seu coração também. E nós precisamos, irmãos, ser canais de graça para com os que sofrem. Esse é um desafio enorme nosso. Ser canais de graça. Exercer compaixão e misericórdia. Porque já há muitos jogando pedra. Muitos jogando pedra. Eu sempre faço questão de frisar isso. Nós temos uma estatística tenebrosa no Brasil. Quase 10% da nossa população sofre com depressão. Isso é um número grande. E esta pandemia acentuou isso de forma tremenda. A Argentina, aqui do lado do Brasil, que enfrentou o maior isolamento social do mundo, está há 6 meses trancado. Vai enfrentar e já está enfrentando uma crise social absurda nesta área. Porque manter as pessoas 6 meses em casa não tem mente que dê conta disso, não é? Mas nós precisamos crer que Deus é o nosso alívio, o nosso socorro, bem presente na angústia, bem presente na tribulação. Porque, irmãos, os grandes homens de Deus da história e mulheres de Deus da história não foram perfeitos. Foram grandes homens de Deus justamente porque eram fracos, como eu e você, assumiam sua fragilidade e viviam na dependência do poder de Deus. Quer um exemplo? David Brain, missionário entre os índios na América do Norte. Tinha dias, e ele deixou isso relatado no diário, publicado no Brasil pela editora Fiel, que ele tinha crises de choro diariamente, o dia todo ele não sabia por quê. David Brain. Lutero, uma de suas filhas morreu, adolescente, um sofrimento enorme, e ele escreve em uma de suas cartas dizendo: pela primeira vez sinto que Deus me abandonou, porque ele estava aflito diante de uma perda, dias difíceis, dias tenebrosos. Spurgeon, príncipe dos pregadores, o príncipe do púlpito batista, pregava para 5.000 pessoas em sua igreja. Enfrentou dias de depressão, de angústia tão difíceis, que para ele sair da igreja para pregar, os diáconos tinham que ir buscá-lo em casa, porque ele estava abatido, buscar pelo braço e trazer para a igreja, porque ele estava no chão. A editora Fiel também publicou esse livro, A Depressão de Spurgeon. Por que eu estou dizendo isso? Porque gigantes do púlpito e da história da igreja, irmãos, eram semelhantes a mim e a você. Enfrentavam dias difíceis. Paulo chega a dizer: sofrimento externo, temores internos, mas Deus,
que socorre os abatidos, me enviou Timóteo. Deus que socorre os abatidos. Eu acho isso lindo. Porque Deus se compadece da nossa aflição e da nossa angústia. E essa é a grande lição dos Salmos. Se você está sofrendo, se você está angustiado, não se permita abater. Não desanime, não esmureça. Você não está só. E esta é a grande certeza, este é o grande alívio que o cristão tem em seu coração. E é essa certeza que nos faz marchar, que nos faz caminhar em meio a densas trevas. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os mares se abalem no seio, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, na angústia. É buscar a Deus. Está alguém entre vós aflito? Ore. Você conhece alguém que está enfrentando lutas, aflição? Ore com esta pessoa, ainda que seja por telefone, ainda que seja via WhatsApp. Ligue para esta pessoa, faça uma videoconferência com essa pessoa. Ore, seja canal de graça, seja um instrumento de Deus para trazer alívio ao sofrimento de alguém que está em aflição. Porque todos os dias do aflito são maus, são difíceis mesmo. E nós só enfrentaremos a aflição na dependência de Deus. Sustentado pelo seu poder, pela sua mão poderosa. Porque senão, queridos, tombaremos como muitos têm tombado. Muitos. Há muita gente em nosso meio que decepcionada com Deus. Porque orou, porque cantou, e de repente acontece uma tragédia na sua família, essa pessoa não quer mais saber de Deus. Mas eu servi tanto a Deus e meu filho morreu. Eu servi tanto a Deus e meu marido adoeceu e morreu. Eu servi tanto a Deus e estou com essa doença. Digite na internet decepcionados com Deus que você vai ver uma lista desse tamanho de gente reclamando, dizendo que deixou de ir à igreja. Por quê? Porque essas pessoas se frustraram porque tinham uma perspectiva equivocada do que é o andar com Deus, do que é a vida cristã. O Salmo, irmãos, nos mostra esta convicção de que Deus nos sustentará. Ele será para nós o refúgio, o alívio. É Ele que nos protege, que nos conduz, que nos traz, Senhor, que nos traz o alívio para o nosso coração, o alívio para o nosso sofrimento. Por isso o versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto destes. Coração quebrantado, espírito oprimido, Deus está perto desses. Portanto, se você está enfrentando lutas, adversidades, clame a Deus. Busque em Deus o refúgio, busque em Deus o alívio, diga para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo dar conta. Está pesado demais, meu Deus, me ajude. Eu não consigo enfrentar isto sozinho. Eu preciso da tua mão sobre mim, do seu cuidado, porque eu estou fraquejando, eu estou angustiado, eu estou aflito. Nós precisamos abandonar, irmãos, as nossas orações mecânicas. Quando a gente lê nos Salmos, uma das coisas mais lindas dos Salmos é que os Salmos comunicam sentimentos. Não são orações mecânicas, não são orações ritualísticas. São orações que partem do mais profundo do ser humano. São orações que partem do âmago da nossa alma. Por isso que ele diz: clamou este aflito. No Salmo 13, o salmista diz: Senhor, até quando te esquecerás de mim? É uma angústia, é uma aflição. E ele coloca isso na oração. E por isso, estes salmos comunicam tanta graça às nossas vidas, porque comunicam vida. E não retórica, e não oração mecânica, e não uma reza. Comunicam tudo o que é sofrimento do ser humano. Portanto, querido, se você está enfrentando aflição, adversidade, busque ao Senhor. Coloque seus joelhos e clame a Deus. Como nos diz aquele famoso hino do cantor cristão:
vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita paz. Vamos orar. Ore pedindo a Deus o seu socorro e o seu alívio. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe nesse dia, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, pedindo as suas bênçãos sobre a vida dos nossos irmãos que estão enfrentando lutas, adversidades. Que a graça do Senhor fortaleça essas pessoas, sustente, conduza e faça com que você enfrente este vale, esta dificuldade. Pai de amor, Pai de bondade, nós te suplicamos, Senhor, por mais um dia de vida na Tua presença. Te rogamos, Senhor, a Tua mão sobre nós. Senhor, sê com aqueles que estão aflitos, angustiados, enfrentando lutas, que a Tua mão poderosa possa cuidar de cada um de nós, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que estão angustiados. Ajuda aqueles que estão abatidos, fracos, frios na fé. Que o Senhor possa nos conduzir em triunfo a cada dia. Encha, Senhor, a Tua igreja de compaixão e de misericórdia. Que possamos ser canais da Tua graça para comunicar o Teu amor, para comunicar a Tua paz, a Tua salvação, Senhor. Nos ajude, Senhor, neste propósito. Nós te suplicamos todas essas dádivas em nome de Jesus. Sentai-vos, queridos. Alguém tem algum aviso? Não havendo, com oração silenciosa nos despedimos nessa noite. Que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana, um excelente final de semana. Jesus Cristo nos fortaleça em nome de Jesus. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder a vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou.